Olá, boa tarde a todos e todas. Aqui quem vos fala é o conselheiro Marco Visani. Estou aqui para falar para vocês sobre a idiosincrasia da reitoria do IFSC em relação à criação do CFAD. Nesse primeiro ponto, eu queria chamar a atenção para a denúncia que nós fizemos ao TCU e que gerou o Acórdão 2003-2021, aonde nós temos o seguinte: a denúncia realizada foi conhecida e teve a sua admissibilidade. No que concerne à atuação do CFAD, foram identificados indícios de que, na prática, o CFAD tem a estrutura de atuação equivalentes a um campus, principalmente nas ações voltadas à oferta de EAD, o que contraria o artigo 3º, parágrafo 1º da portaria do MEC 1291 de 2013. A denúncia se pautou em dois itens. Primeiro, criação de um campus EAD sem a devida autorização do ministro do MEC. E quanto a materialidades, nós temos o seguinte: item A, vale registrar ainda que a diretoria do CFAD, juntamente com as diretorias gerais dos campos, são os órgãos de atividade finalística da instituição, artigo 3º, parágrafo, inciso 6º, o que sinaliza, mais uma vez, que pode prosperar a tese do denunciante, no caso a nossa pessoa, em relação à questão ora examinada. No item B, o tribunal elenca o seguinte: a forma como foi estruturado o EAD do IFSC pode ter reflexo no orçamento dos campi, em razão de os alunos matriculados no centro não comporem a matriz orçamentária. Item C, o CFAD atua irregularmente com as atribuições equivalentes às de um campus, contrariando os objetivos para o qual foi criado, artigo 47C do Regimento Geral, bem como o disposto no artigo 3º, parágrafo 1º da portaria 1291, 2013, a qual dispõe que a criação e o funcionamento de campus avançado e polo de inovação estarão condicionados à autorização do ministro de Estado do MEC. E por último, quanto à materialidade, o Centro de Referência em Informação e Educação à Distância, CFAD, embora esteja vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, com competências para normalizar, coordenar e supervisar o EAD do IFSC, de fato, atua como se fosse um campus ofertando diretamente o ensino à distância, violando o artigo 87, parágrafo único, e inciso 2º da Constituição Federal e a portaria 1291/2013, que atribui a competência ao ministro de Estado para a criação de campus. O segundo item da denúncia, a criação de uma unidade organizacional de EAD sem observância dos trâmites legais, requer que este pleno delibere e se debruce sobre os trâmites internos. Nesse sentido, eu trago a vocês que em 23 de outubro de 2013 ocorreu uma reunião do CONSUP, aonde houve a aprovação e criação do Centro de Formação e Apoio EAD, uma proposta da então PROEM à época, Daniela de Carvalho Carrelas, onde nós tivemos a participação e o voto de conselheiro estranho ao Conselho, neste caso Hélio Ormel Ribeiro, que só foi homologado em 25 de 6 de 2014, leia-se Resolução 21/2014, e pela Portaria 1340 de 27 de junho de 2014. Ou seja, este conselheiro participou em 2013 sem mesmo ter sido eleito ou estar em mandato. O mandato dele só se iniciou em agosto de 2014. A outra consideração que trago à baila é uma reunião, a reunião aí ocorrida em 26 de fevereiro de 2014, onde houve a aprovação do Regimento Geral, trazido isto pela professora Maria Clara, que informou a publicação da portaria 1291, que foi no DOU em 31 de 12 de 2013, e a portaria 393 de 2016, que teve sua publicação no DOU em 11 de 2016. Bom, e que, segundo ela, organizava a estrutura dos institutos federais. E traz para o Conselho, à época, que essa portaria saiu em janeiro, isto aqui não procede, do ano em curso, no caso 2014, né? E elencou que deveria ocorrer uma alteração no regimento geral no nome do Centro de Formação e Apoio EAD, que havia sido aprovado na reunião de 23/10 que eu acabei de colocar para vocês. Para uma nova conformação, para atender à legislação vigente, se chamaria Centro de Referência em Informação e Educação à Distância, né? Porém, nesta reunião,
nós tivemos a participação novamente de conselheiros estranhos ao conselho, neste caso foram 2, a conselheira Thelma Pires Pacheco Amorim, que foi representante dos diretores gerais, só teve a sua homologação na quinta reunião ordinária do Colégio de Dirigentes, que foi realizada em junho de 2014, e também tem o seu nome chancelado na portaria 1340 de 27 de junho de 2014, e o já citado anteriormente, o outro conselheiro estranho, o conselheiro Hélio Ormeu Ribeiro, que também estava presente nessa reunião. Ou seja, tínhamos 2 conselheiros estranhos para decidir uma modificação substancial e que acabou gerando a resolução 08/2014, que se diz criou o CFA. O que eu gostaria de trazer a vocês, enquanto considerações deste conselheiro, é o seguinte. Portanto, é necessário que esta comunidade interna se aproprie de que o CFA está ilegal em sua criação desde 26/2/2014. Lá se vão 6 anos, 6 meses de desvio de finalidade, a qual o desenvolvimento de planos, programas e projetos relacionados à educação profissional expresso na portaria 1291 não foi cumprido, efetivamente, onde os campos, nesse sentido, perderam seus orçamentos para o EAD, em especial o campus Florianópolis. Ao todo, os campos deixaram de ter cerca de 4.000 alunos. Isso impacta na equivalência aluno-docente, que passou a ser dada por um campus intitulado Centro de Referência de Formação e Educação à Distância. Ainda nessas considerações, quando em 2016 é lançada a portaria 246, que determina que a reitoria deveria ter 0 EBTT, no entanto, isso passa a contar com 24 colegas docentes concursados e lotados no Departamento de Formação do CFA/reitoria, que faz parte da diretoria do Centro de Formação à Distância, deixando os 22 campos constituídos com um déficit de professor-aluno para os seus quadros. E ainda conta com 17 colegas tais que poderiam estar colaborando com o EAD nos campos. A dotação orçamentária do CFA hoje em torno de 2 milhões de reais ano, o que gera nesses 6 anos e em torno de 12 milhões que deixaram de ir para os campos, bem como existe o custo de uma CD3 e 2 CD4. Pergunto, quem vai pagar esta conta pretérita? Quem vai para a mídia esclarecer os fatos? Quem vai explicar aos alunos que eles faziam parte de um campus que não existia legalmente e que lhes deu certificados e diplomas? Convém salientar os 5 princípios básicos desse ponto do serviço público e à luz do direito público. Somente pode-se fazer o que está na lei ou que a lei autorize expressa ou textualmente. E parafraseando o douto procurador federal deste IFSC, em súmula do STF, nós temos o seguinte: a responsabilidade recai em quem deu a última palavra, seja uma decisão de um gestor ou de um colegiado. Segundo ele, tal explicação não serve para justificar ou eximir o signatário ou signatários, quando se tratar de decisão coletiva ou colegiada. O ato normativo questionado por ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não deixa de ser uma ilegalidade, não afasta a sua responsabilidade. Eu gostaria de deixar esse ponto e essas considerações a fim de que nós possamos dirimir neste Conselho e trabalhar efetivamente para a adequação, não se esquecendo esses 6 anos e 6 meses de ilegalidade do campus CFA.